Nasceu o sol da Páscoa gloriosa, ressoa pelo céu um canto novo, exulta de alegria a terra inteira. Ressuscitou o Senhor, ressuscitou, ressuscitou o Senhor. Aleluia, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos e irmãs, uma saudação a partir da Basílica de Nossa Senhora do Rosário, onde nos encontramos, e parece que vamos continuar a encontrar-nos nos próximos dias, na celebração da nossa fé, ainda confinados, mas cheios da certeza de que este sol da Páscoa gloriosa não sai do nosso horizonte, não deixa de ser razão para a nossa esperança, fonte da nossa confiança e até alegria das nossas horas tristes e apreensivas. Rendamo-nos a este sol e deixemos que ele nos inunde para vermos a nossa vida como Deus a vê e possamos pedir-lhe perdão sinceramente das nossas faltas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Cordeiro sem mancha, resgate da humanidade. Kyrie eleison. Milagre, prodígio e sinal no meio do povo eleito. Cristo eleison. Cristo palavra revelada e pão repartido. Kyrie eleison. Kyrie Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que neste tempo pascal nos fizestes conhecer mais profundamente a grandeza do vosso amor, aumentai em nós os dons da vossa graça,
a fim de que, libertos das trevas do pecado, possamos aderir mais firmemente à vossa palavra de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e dirige-te para o sul, pelo caminho deserto que vai de Jerusalém para Gaza. Filipe partiu e dirigiu-se para lá. Quando ia no caminho, encontrou-se com um eunuco etíope, que era alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia, e administrador-geral do seu tesouro. Tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus e regressava ao seu país, sentado no seu carro, a ler o livro do profeta Isaías. O Espírito de Deus disse a Filipe: aproxima-te e acompanha esse carro. Filipe aproximou-se do carro e, ouvindo o etíope a ler o profeta Isaías, perguntou-lhe: entendes porventura o que estás a ler? Ele respondeu: como é que eu posso entender sem ninguém me explicar? Convidou então Filipe a subir para o carro e a sentar-se junto dele. A passagem da Escritura que ele ia a ler era a seguinte: como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda ante aqueles que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi humilhado e não se lhe fez justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a sua vida desapareceu da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diz-me, por favor, de quem é o profeta que está a falar? De si próprio ou de outro? Então Filipe tomou a palavra e, a partir daquela passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Ao passar por um lugar onde havia água, o eunuco exclamou: ali está a água. O que me impede de ser batizado? Mandou parar o carro, desceram ambos à água e Filipe batizou-o. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco deixou de o ver. Mas continuou o seu caminho cheio de alegria. Filipe encontrou-se em Azoto e foi anunciando a boa nova a todas as cidades por onde passava, até que chegou a Cesareia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A terra inteira aclame o Senhor. A terra inteira aclame o Senhor. Povos da terra, bendizei o nosso Deus. Fazei ressoar os seus louvores.
Foi Ele quem conservou a nossa vida e não deixou que nossos pés vacilassem. A terra inteira clama o Senhor. Todos os que temeis a Deus, vinde e ouvi. Vou narrar-vos quanto Ele fez por mim. Meus lábios o invocaram e minha língua o louvou. A terra inteira clama o Senhor. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha prece, nem me retirou a sua misericórdia. A terra inteira clama o Senhor. Eu sou o pão vivo descido do céu, diz o Senhor. Quem comer deste pão viverá eternamente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitá-lo-ei no último dia. Está escrito no livro dos profetas: serão todos instruídos por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e recebe o seu ensino, vem a mim. Não porque alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem acredita tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. No deserto, os vossos pais comeram o maná e morreram.
Mas este pão é o que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, os dias que estamos a viver, sem dúvida marcados pela atual situação da pandemia que nos atinge e nos confina, continuam a ser para nós cristãos os dias da nossa festa, a festa da Páscoa. Sim, são os dias daquela certeza que não podemos calar. O Senhor que contemplamos na cruz ressuscitou, está vivo, caminha conosco e continua através de nós a realizar maravilhas no mundo. Isto parece-nos quase uma dissonância despropositada, mas na verdade é uma graça extraordinária. E porquê? Porque esta certeza permite-nos ler a hora presente no horizonte da esperança e da certeza de que o Senhor ressuscitado jamais nos faltará, jamais nos abandonará. Mais ainda, Ele confia-nos a missão de sempre. Confia a cada um de nós. Estejamos onde estivermos, confia-nos a missão de sempre. Uma missão que tem de ser destemida, assumida, de modo responsável. Levarmos a todos o contágio da graça da Páscoa. Isto é para gente sem medo, é para gente que não se verga diante da primeira dificuldade, é para gente convicta que haveremos de ser nós. Bem sabemos que este bom contágio irrita imensa gente, desde o princípio foi assim, e também no nosso tempo e na nossa cultura. Mas sabemos igualmente que este bom contágio tem salvo multidões e hoje nos salva a cada um de nós e a todos aqueles que na fé acolhem o ressuscitado. Olhemos, pois, para a primeira leitura. Lá está Filipe. Lá vai o etíope no seu caminho. O Espírito do Senhor ressuscitado impele Filipe à missão. E o que é que acontece? A palavra é anunciada. O diálogo concretiza-se. O coração abre-se. A fé desabrocha. E o pagão é iluminado com a luz da fé e acolhe a graça da salvação e experimenta a alegria que ninguém lhe pode tirar. Reparem que este primeiro anúncio da fé não é só uma questão de conteúdo. Filipe não anuncia apenas conteúdos àquele etíope, mas igualmente uma questão de testemunho assumido e de pedagogia, de modo de agir. Esta coisa tão necessária à nossa missão e às vezes tão esquecida, porque tão pouco cultivada. Falta-nos às vezes tanto esta pedagogia da ação, como temos visto, aliás, às vezes, na vida da Igreja, e continuamos a ver. Antes de mais, vemos como neste episódio se concretiza a pedagogia da encarnação, que se traduz na presença acolhedora que Filipe oferece ao etíope, no fazer caminho com o outro. Ao mesmo tempo, podíamos chamar-lhe a pedagogia da missão,
que nos leva a ir ao encontro das pessoas e a cativá-las. Como o bom pastor que vai à procura dos afastados e os carrega aos ombros. Não basta esperar que nos procurem, mas é necessário aproximar-nos-nos, como fez Filipe. Podíamos dizer visitar, abrir o diálogo, romper o gelo, manifestar convicções. Nestes tempos que vivemos, precisamos de toda a criatividade e até ousadia para concretizar esta missão. Que muitos de nós experimentamos de variadíssimas maneiras, com novos meios, desde os meios digitais a tudo o resto que possamos imaginar. Mas também podíamos falar da pedagogia da esperança, bem presente nesta primeira leitura, que nos leva a apresentar a fé pela positiva, como boa nova que dá sentido e beleza à vida. Não basta, portanto, lamentar as crises, as pandemias, as dificuldades e censurar o paganismo e o materialismo, pois mais importante do que tudo isso é apontar saídas para a crise, caminhos para reencontros responsáveis e cooperantes e ajudar a ver os sinais da presença de Jesus ressuscitado na nossa vida, na vida das nossas comunidades cristãs, das nossas assembleias litúrgicas de que temos tanta saudade. É a pedagogia da esperança e ainda a pedagogia da universalidade da Igreja, que não nos fecha em situações ou em hábitos ou culturas, mas acolhe a diversidade de propostas e a novidade de experiências e de caminhos, como aconteceu com o etíope. E como é que acaba tudo isto? Ele próprio abre os olhos e diz: ali está a água, quem me impede de ser batizado? E à pergunta imprevista, segue-se a graça desejada. E a vida acontece. E a salvação chega ao coração daquele homem. Razão tinha Santo Agostinho quando dizia: a palavra é um sacramento audível, um sacramento que podemos escutar. E o sacramento é uma palavra visível, uma palavra que se pode ver. Então o sacramento tornou-se palavra visível na vida daquele etíope. Ou seja, a palavra tornou-se um sinal que nos permite ouvir hoje o Senhor, como aconteceu na palavra de Filipe. E os sacramentos, por seu lado, tornam visível e atuante a sua graça na nossa vida, como aconteceu na atitude de Filipe ao batizar este etíope. E tudo isto, queridos irmãos e irmãs, transforma a vida e rasga-lhe os horizontes para uma realidade nova, a vida em Cristo, a alegria da vida em Cristo. Nesta vida, somos alimentados por Ele, o pão vivo que desceu do céu para dar a vida ao mundo. E somos advertidos que quem comer deste pão viverá eternamente. Acolher esta vida é acolher o dom e a graça de não vivermos a prazo, mas assumirmos já hoje o dom e a maravilha da eternidade. Era isto que os pastorinhos sentiam ao procurar Jesus escondido e ao ansiar por consolá-lo e por estar com Ele aqui e no céu. Cultivemos de modo responsável estes mesmos sentimentos. Irmãos e irmãs, Filipe catequiza um estrangeiro que pela palavra chega à fé e vem a ser batizado. Oremos pela fidelidade da Igreja ao Evangelho, dizendo:
Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Para que os catequistas, animados pelo Espírito, façam crescer neste mundo o reino de Deus, pelo anúncio do Evangelho e pelo batismo, oremos com fé e esperança. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Para que o servo humilhado e sofredor, anunciado por Filipe a um funcionário real, continue a converter os catecúmenos, oremos com fé e esperança. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Para que a catequese ensinada aos mais pequenos se inspire sempre nas fontes puras da Escritura e no ensino da tradição da Igreja, oremos com fé e esperança. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Para que os pobres e aqueles que andam tristes escutem o Pai e façam a sua vontade e se aproximem do Filho que os alimenta, oremos com fé e esperança. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Para que esta Assembleia celebrante receba Cristo, pão vivo descido do céu, pelo qual vem a vida ao mundo, oremos com fé e esperança. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que pela palavra instruís todos os homens, fazei deles discípulos do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos. Senhor nosso Deus, que pela admirável permuta de dons neste sacrifício nos fazeis participar na comunhão convosco, único e sumo bem, concedei-nos que, conhecendo a vossa verdade, demos testemunho dela na prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos,
mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele nascem os filhos da luz para a vida eterna e se abrem para os fiéis as portas do reino dos céus. Porque a nossa morte foi redimida pela sua morte e na sua ressurreição ressurgiu a vida do género humano. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade e em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos,
os santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convido todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial este encontro e a fazerem a sua comunhão espiritual com um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona e desejando a união íntima com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da sua Páscoa.
É Cristo quem nos convida. Vamos à mesa do Senhor, comungar o pão da vida, sacramento do amor. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra que vem da boca de Deus. É Cristo quem nos convida. Vamos à mesa do Senhor, comungar o pão da vida, sacramento do amor. Oremos. Protejei, Senhor, o vosso povo que saciastes nestes divinos mistérios, e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Dirijamo-nos agora para a Santa Mãe de Deus e Mãe Nossa. Na hora presente da nossa vida, confiemos-lhe tudo aquilo que é esta realidade em que vivemos e a de todos os nossos irmãos de todas as partes do mundo, neste momento de tribulação. E peçamos-lhe que nos livre de todos os males, cantando. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não despreçais as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Irmãos, estimulados pela atitude de Filipe, como ouvíamos na primeira leitura, aprendamos esta arte de anunciar o Evangelho, de estar atentos, de sermos pedagogos neste ensino do Evangelho, que é o testemunho da nossa fé viva, encarnada e assumida, segundo as possibilidades de cada um e as circunstâncias da vida de cada um. Paulo vai dizer mais tarde: ai de mim se não anunciar o Evangelho. Filipe mostra-nos que é possível anunciá-lo e concretizá-lo. Um bom fim de tarde e uma boa noite para todos e uma boa continuação
destas festas pascais, apesar de todo o ambiente que nos envolve, de apreensão, de doença, mas também de tantos sinais de bem e de comunhão e solidariedade espalhados pelo mundo, a partir aqui da nossa terra, onde os encontramos também, protagonizados por tantos homens e mulheres, irmãos nossos, por quem sempre rezamos aqui, como acabamos de fazer. Um bom fim de tarde e uma boa noite para todos, com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Idem em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças